Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar do terrível massacre de Nanquim. Massacre este ocorrido na Segunda Guerra Mundial, praticado por forças japonesas. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, os seus likes, os vídeos ajudam o canal a crescer na plataforma. Desde já eu conto com a sua ajuda. O Japão Imperial desde o século XIX passou por uma grande transformação na chamada Era Meiji. O país iniciou assim um processo de modernização amplo, e a modernização incluiu também o campo militar. No final do século XIX e no início do século XX, o Japão Imperial iniciou um processo de expansionismo militar, ocasionando diversos conflitos no período, como a Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Guerra esta envolvendo o controle da Manchúria, Coreia e de Port Arthur, na península de Liaodong, na China. O Japão entrou assim com os dois pés na porta no tabuleiro geopolítico mundial, vencendo de maneira surpreendente a Rússia czarista. No início da década de 1930, o expansionismo provocado pelos japoneses se desenvolveu através de uma política conhecida como Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental. Este expansionismo praticado pelo Japão Imperial foi facilitado devido às fragilidades internas da China. Por exemplo, os chineses durante a década de 1930 não somente tinham de enfrentar o avanço japonês pela região, como encaravam uma guerra civil entre os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek contra os comunistas liderados por Mao Tse-tung. E foi neste contexto que os japoneses na década de 1930 conquistaram a Manchúria em 1931 e diversas regiões da China, como Nanquim, local onde aconteceria um dos maiores massacres da Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1937, o Japão se lançou em uma campanha expansionista contra a China e deu-se o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que só terminaria com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial em 1945. Após a conquista de Xangai pelo exército japonês em novembro de 1937, era uma questão de tempo até que Nanquim caísse. Localizada perto do mar, era um alvo fácil para os japoneses. O governo chinês, consciente disso, decidiu deixar a antiga capital do país durante a primeira semana de dezembro e encarregou o general Tang Shenzi na defesa de Nanquim. O plano de defesa, porém, foi por água abaixo. As tropas chinesas que estavam nos arredores de Nanquim simplesmente fugiram do exército imperial japonês. Os 100.000 soldados encarregados de defender os muros da cidade literalmente entraram em pânico. O presidente Chiang Kai-shek ordenou que Tang atirasse em qualquer um que desobedecesse suas ordens, mas havia milhares de tropas em campo aberto que não podiam ser controladas. Os japoneses vinham desenvolvendo suas forças militares, como já referido, desde a Era Meiji. Na década de 1930, a superioridade em relação à China era enorme, o que possibilitou uma rápida conquista de diversos territórios na Guerra Sino-Japonesa. Entretanto, essa superioridade não possibilitou que o Japão Imperial conquistasse todo o território chinês. Os chineses conseguiram, por todo o período da Guerra Sino-Japonesa, dificultar diversas conquistas e muitas vezes atrasar todo o avanço das forças japonesas. E é dentro deste contexto que o massacre de Nanquim acontece. Após 2 dias defendendo Nanquim contra um exército muito superior e munido de artilharia pesada e bombas aéreas, Tang decidiu bater em retirada. Era 12 de dezembro e havia uma única rota de fuga. O que deveria ser uma evacuação organizada logo se tornou uma fuga totalmente caótica de militares e civis. Muitos comandantes chineses simplesmente abandonaram suas tropas sem dar ordens de retirada. O próprio Tang escapou da cidade sem dar um anúncio oficial sequer. No dia seguinte, 13 de dezembro de 1937, o exército imperial japonês, sob as ordens do general Asaka Yasuhiko, invadiu Nanquim e começou a matar a todos no caminho, independente de idade e gênero. Foram 6 semanas seguidas de massacres sistemáticos, o que incluía torturas
e estupros de adolescentes e mulheres, através de bordéis militares. Essas mulheres eram forçadas a se prostituir, eram chamadas pelos japoneses de, abre aspas, mulheres de conforto. Estima-se que mais de 20 mil mulheres foram estupradas durante o massacre de Nanquim. Estas e outras atrocidades cometidas foram registradas em documentos oficiais e narradas pelas pessoas que sobreviveram. Há relatos de chineses sendo enterrados vivos e decapitados em praça pública. Há relatos também e depoimentos que eu pensei em colocar no vídeo, mas são tão chocantes e bárbaros que é perigoso o YouTube sancionar o canal ou retirar o vídeo da plataforma. Contamos aqui a versão internacional dos fatos. No Japão, o tema é tratado de maneira um pouco diferente. Ainda que o país tenha reconhecido oficialmente o massacre e ele esteja nos livros didáticos, a opinião pública japonesa sempre esteve dividida quanto ao papel de vilão do seu país na Segunda Guerra Mundial. O maior símbolo dessa ambiguidade é o santuário Yasukuni, que celebra os militares mortos no país desde 1868. Há militares japoneses lá condenados por crimes contra a humanidade e continuam a ser celebrados como heróis, recebendo ocasionais visitas de autoridades de Estado. Na visão oficial da época, o Império Japonês considerava os libertadores da Ásia contra as forças imperialistas ocidentais. Seu exército se inspirava na tradição do Bushido, o código de conduta dos samurais, pelo qual a brutal infâmia do massacre e do estupro seria inaceitável. Os números do massacre de Nanquim, segundo o consenso internacional, beiram aos 300 mil mortos. Números estes que são considerados exagerados por grande parte da sociedade japonesa. Isso sem falar, obviamente, dos negacionistas, que são, para ser justo, uma pequena parte, mas existe. No aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, em 2015, o presidente japonês Shinzo Abe manifestou profundo remorso pelas ações do país, mas frustrando a todos que exigiam uma reparação mais formal do país. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.